Olá a todos, eu sou Fernando Rainho, psicólogo, e esta é a Escola de Psicologia. E você está na série Ensaios de Michel de Montaigne. Antes da gente iniciar a aula de hoje, pessoal, eu gostaria de agradecer aos novos membros do canal na categoria Nerd da Sala e Acadêmico Honorário, que estão de bom coração contribuindo e sendo os patronos, podemos dizer assim, deste projeto da Escola de Psicologia. Muito obrigado a todos vocês. Se você também quiser contribuir e tiver condições para tal, considere se tornar um membro do canal. É uma forma de incentivar a produção de conteúdo. Claro, se você estiver gostando das aulas. Então, fica o convite. Bom, vamos à aula. Hoje nós vamos analisar um ensaio de suma importância, um dos mais famosos ensaios de Michel de Montaigne, chamado De Como Filosofar é Aprender a Morrer. É uma temática sensível, mas também muito bonita. Ao final da aula, eu espero que vocês tenham insights poderosos de como melhor conviver com a ideia da finitude e não tentar fugir dela. Essa foi a proposta de Montaigne nesse ensaio. Ora, se todos vamos morrer, então vamos falar disso. Vamos tentar resolver esse negócio aí. Vamos quebrar esse tabu de olhar a morte e tentar esconder ela embaixo do tapete. Ele tenta então nos passar pílulas de sabedoria sobre essa temática da morte e a ansiedade que circunda todos nós sobre esse tema. Então, tirem as crianças da sala e vamos nessa. Montaigne inicia o ensaio de forma categórica. Olha, a não ser que a pessoa seja maluca, é óbvio que ela vai buscar como objetivo de vida viver bem. Óbvio, né? Qual que é o teu objetivo de vida? Viver uma boa vida. Todas as opiniões e filosofias até aqui propuseram que esta é a meta da vida, vai dizer Montaigne. Elas só se diferem no que concerne os meios para atingir tal objetivo, né? Então, como que se faz para viver bem? Ou, se podemos dizer assim, com menos sofrimento, vai. Cada um vai ter sua fórmula pessoal. Alguns vão ir pelo caminho de que Montaigne chama de volúpia, ou prazer. Esse caminho, embora pareça gostoso, prazeroso, apetitoso, né, por vezes com recompensas mais tangíveis de curto prazo, não vai ser algo preenchedor de uma vida, vai dizer Montaigne. No final das contas, não vai trazer este bem viver. Exemplos. Imagine que eu resolvo, como forma de obter prazer gratuito, comer uma barra de chocolate de almoço todos os dias. Vai parecer bem gostoso, mas onde isso vai me levar? Imagina que por preguiça eu evito determinados compromissos, como ir à aula da faculdade, ou estudar porque é cansativo, ou não quero trabalhar, prefiro ficar em casa dormindo, ou vendo sessão da tarde lá na Globo, né? Onde isso vai me levar? Então, a fórmula da volúpia, do prazer gratuito, de fácil acesso, como fonte de vida, não é algo que vai fazer muito sentido, vai dizer Montaigne. Essa não é uma boa fórmula de como viver bem. Só querer o bônus sem o ônus. Isso soa meio irreal. Por outro lado, talvez uma boa fórmula, vai filosofar Montaigne, seja a virtude. A virtude é um caminho que, apesar de ter seus desprazeres e seus desafios, parece preencher mais a vida, bem mais do que uma existência de prazeres efêmeros, como na volúpia. Pegando ainda o exemplo do ficar em casa vendo TV e não ir à aula ou não ir trabalhar. No início isso vai ser gostoso, mas depois eu vou começar a me sentir mal, me sentir para trás, culpado, vazio. Já aquele que tem propósitos, que tem essa virtude como um guia, aquele que sente que está fazendo algo da sua vida,
no sentido de conquistas, de construção de significado pessoal, mesmo que o caminho seja mais tortuoso no início, ele vai colher melhores frutos, vai dizer Montaigne. Até em termos de sensação de bem-estar, que esse é o propósito, né? Fim da coisa, né? Como viver melhor a vida. Então, Montaigne está dizendo, mesmo que a volúpia, os prazeres imediatos pareçam dar mais prazer no início, morre-se no caminho. A gente começa a sofrer de só ficar comendo chocolate no almoço todo dia. Não é legal, começa a vir os problemas. E se você tiver virtude, mesmo que o início seja mais complicado, você colhe melhores frutos e na soma a vida parece ser mais interessante. Até em termos de sensações de bem-estar. Por exemplo, fazer atividade física. Saco no início. Ninguém gosta. Mas depois que você faz, você dorme bem, você tem energia, você se sente mais bonito, você regula seu humor. Entende onde eu quero chegar? Veja como essa visão de Montaigne ela vai se aproximar de uma visão de Nietzsche, por exemplo. Ou melhor, o contrário, porque Nietzsche veio depois de Montaigne. Inclusive, era um estudioso dos ensaios de Montaigne que nós estamos analisando. Como essa visão é a base do amor fati de Nietzsche, onde ele viu em Montaigne essas ideias. Amar a vida no que ela tem a oferecer. Não, nós não desejamos sofrimento. Ninguém deseja isso. Mas entender que, já que estes, né, sofrimentos fazem parte da vida, amar também a dor e o sofrimento. Se eu tenho um filho, é um prazer imensurável. Ele me dá um abraço e dizer que me ama. Um prazer transcendente, os pais relatam. Mas é de graça? Não. Quantas noites mal dormidas, quantas preocupações com a saúde, hospital, pediatria, gastos, fraldas, cagadas. Alegrias e tristezas são, portanto, lados opostos da mesma moeda. Para desejar ter um, eu tenho que desejar ter o outro. Essa é a ideia do amor fati de Nietzsche, que ele vem em Montaigne, quando Montaigne começa a costurar a ideia de uma vida virtuosa. As visões aqui se aproximam. O que está dizendo aqui? Montaigne está dizendo que o mero caminho e se esforçar em direção a um objetivo, a um propósito de vida, não precisa ter exatamente um filho, né? Quem não tem filho também pode buscar isso, evidentemente. Eu dei um exemplo. Pode ser qualquer coisa. O mero caminho e se esforçar em direção ao objetivo ou propósito de vida, por si só traz significado, por si só preenche a vida. Essa é a visão virtuosa que Montaigne começa a traçar. Visão também muito alinhada à virtude estoica. A virtude estoica inclui qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Montaigne vai dizer em suas palavras, abre aspas, não há prazer conhecido cuja procura em si já não constitua uma satisfação. Ela liga-se ao objetivo visado e contribui muito para o resultado de que participa essencialmente. A felicidade e a bem-aventurança da virtude enchem-lhe as dependências e os caminhos, desde o portão de entrada até os muros que lhe cercam os domínios. Base nisso, o pensamento que Montaigne começa a elaborar aqui, que Nietzsche parece ter gostado e trazido para sua filosofia mais tarde, do amor fati que nós vimos, é de que se a gente viver uma vida bem preenchida, virtuosa, com propósito, em que a gente sinta que a gente está consumindo a vida, isso faz com que a gente fique com menos medo da morte. E aqui a gente começa a mergulhar no tema da aula, que é dissertar sobre a morte. Neste momento do ensaio começa a aparecer a dita cuja, a tão temida. A ideia de Montaigne é porque só tem medo da morte quem parece que ainda não consumiu a vida. E o próprio Nietzsche vai dizer isso mais tarde, em seus estudos. Quem já viveu e provou
o que que a vida tem para oferecer, pode até se lamentar por estar partindo quando tiver que morrer, né? Mas vai em paz. Ou tende a ir mais em paz do que quem não viveu. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu já me relacionei, eu já conquistei coisas na minha carreira, eu já criei meus filhos, eu já vi meus netos, eu já ajudei pessoas. Tá bom já. E mesmo que alguma dessas questões de vida ainda fique inacabada quando a morte vier, e geralmente vai estar, não tem tanto problema. O caminho trilhado através da virtude já dá por si só um senso de realização. Aquela velha e batida frase, né, pessoal? O caminho se faz ao caminhar. Não é o destino que importa propriamente, é a caminhada. Mas, já aquele que não preencheu seu livro de memórias e vivências pessoais, digamos assim, passou por aí que nem um andarilho, meio sem estabelecer residência, sem estabelecer muitas relações, sem estabelecer um certo grau de aprimoramento pessoal. Quando eu estou falando aprimoramento pessoal, eu não digo no sentido produtivo de desempenho, mas de vivências mesmo, que se agreguem em uma narrativa para si. Como se fosse um bom filme da qual a minha vida foi feita e que se experienciou. Nada. Foi uma folha em branco. Esse tipo de gente se assusta mais com a morte, vai dizer Montaigne. Por quê? Porque sentem que ainda não viveram. Sentem que a morte vem como que para interromper seus planos. Justo agora que eu ia começar a viver a vida, ela acaba. E tem um discurso muito proeminente, agora não é tão forte, mas na minha época era de dizer assim: trabalhe, 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 trabalhe para você desfrutar da aposentadoria. Caramba, com 70 anos eu vou começar a viver? Se eu morrer antes. Vocês entendem a ideia? A gente vai ver na parte final deste ensaio, dentro dessa ideia, algumas sugestões que Montaigne tem para apaziguar esse tipo de sofrimento ou arrependimento daqueles que não viveram. Guardemos para depois. A segunda metade da aula vai ser contemplativa em relação a pílulas de sabedoria que Montaigne vai tentar usar para nos acalmar, nos regular emocionalmente sobre essa temática da morte, tá? Por enquanto ele está formulando a sua tese na primeira parte. Então, a pessoa, essa que não viveu, ele está dizendo o seguinte: a pessoa que viveu, ela vai ter menos medo da morte. A pessoa que não viveu, ela começa a fazer as contas de quanto tempo ainda tem. Se assusta mais com a temática, né? Começa a olhar para os lados, começa a se comparar com os outros. Pô, aquele cara lá, ó, ele tá bem, ele tem 70 anos, eu tenho só 55, então ainda tenho aí bastante tempo. Pô, conheço um tio que viveu até os 95. Será que eu vou pegar essa genética boa, né? Não é assim que acontece? Quando nos damos conta da finitude, a gente começa a fazer cálculo. No fundo disso, estamos tentando adiar o inadiável, vai dizer Montaigne, que é o nosso pacto com a morte. Uma das ideias que ele vai bater nesse ensaio é: por que que a gente fica fugindo de algo que a gente sabe que é o nosso destino? Mas que coisa sem nexo. Montaigne até brinca com essa situação, no ensaio de forma bem humorada. Ele diz assim: a morte é algo imprevisível. Não adianta a gente ficar aí fazendo cálculo, tentando buscar ter controle sobre algo que foge do nosso controle. Nas palavras de Montaigne, quantas maneiras divertidas tem a morte de nos surpreender. O homem nunca pode chegar a prever todos os perigos que o ameaçam a cada instante. Deixo de lado as doenças e as febres. Quem poderia imaginar que um duque de Bretanha fosse morrer sufocado pela multidão, como aconteceu a um deles, quando da entrada em Lyon do Papa Clemente, meu compatriota? Não vimos um dos nossos reis morrer em folguedo? Não faleceu outro, seu antepassado, da queda de um porco que ele montava? Ésquilo, advertido de que morreria da queda de uma casa, embora dormisse em um campo de trigo, foi esmagado por uma tartaruga, caída das garras de uma águia.
Houve quem sucumbisse em consequência de uma semente de uva engolida. Outro, imperador, morreu de uma arranhadura feita com um pente. Emílio Lépido, em virtude de uma topada na porta de sua casa. Alfídio, por bater a cabeça no batente da entrada da sala do conselho. Entre as coxas das mulheres, o pretor Cornélio Galo, Tigelino, comandante da guarda de Roma, Ludovico, filho de Gui de Gonzaga, Marquês de Mantua, e o que é péssimo exemplo, Espeusipo, filósofo platônico. E até um dos meus irmãos, o capitão Saint Martin, de 24 anos, e que já dera provas sobejas do seu valor. Foi atingido por uma bola logo abaixo da orelha direita quando jogava pela. Pela é uma espécie de tênis da época, tá, pessoal? Nem vestígio, nem contusão. Nem se sentou sequer. Não interrompeu o jogo. E, no entanto, 5 ou 6 horas depois, ei-lo atacado de apoplexia causada pelo golpe recebido. Percebam, então, o que Montaigne está dizendo com esses casos curiosos de mortes que aconteceram. Não adianta ficar tentando evitar olhar para a morte, fazendo cálculos para afastar dela, como se isso estivesse no nosso controle, como quem tenta negociar, ainda não é minha hora, hein? Ainda não é minha hora, nem vem. Se é algo que acontece com todos nós, das mais variadas formas, como se a morte não fosse um fato da vida. Tem um filme muito bom que se chama O Sétimo Selo, um diretor famoso chamado Ingmar Bergman. É um filme clássico do cinema. A história do Sétimo Selo é de um cavaleiro que vem das cruzadas e se depara com a morte em uma praia. A morte veio levar ele. Ela diz: chegou a sua hora. Mas ele não se sente pronto para ir e propõe uma partida de xadrez com a morte. Se ganhar, pode ficar mais um pouco, mas caso ele perca, a morte pode levar ele. E aí eles começam a jogar a partida. O filme ele é muito filosófico, poético e fala sobre os problemas da existência humana. Ao longo do filme, enquanto a partida de xadrez se desenrola, esse cavaleiro ele reflete sobre a vida e tenta realizar algum ato significativo em vida, sabendo que ele ia morrer. E a história toda se desenrola. Mas no fim, ele perde o jogo de xadrez. Vocês sabem por quê? Porque a morte sempre vence. Essa é a mensagem. Então, é como a gente, ao se deparar com uma vida mais vazia de significado ou não preenchida, vai se assustar com a morte. Mas vamos parar de fingir que ela não existe. Esse é o primeiro ponto que Montaigne salienta. Galera, vamos parar de fingir que esse negócio não existe, que não é com a gente. Vamos olhar de frente. E é isso que Montaigne propõe que a gente comece a fazer nesse ensaio. Ele vai botar a morte na nossa cara, a gente ir se habituando com ela, para a gente ir criando ferramentas, ele nos dando junto ferramentas de como lidar com ela. Montaigne diz, abre aspas, a meta da nossa insistência é a morte. E este é nosso objetivo fatal. Marchamos todos para a morte. Nosso destino agita-se na urna funerária. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, o nome de cada um dali sairá. E a barca fatal nos levará a todos ao eterno exílio. E aí ele se pergunta: se a morte nos apavora, como poderemos dar um passo à frente sem tremer? Se a morte nos apavora, como que a gente pode dar um passo à frente? Indaga Montaigne. Como que a gente pode não ter tanto medo da morte assim? Com esse questionamento, Montaigne começa a montar o seu problema, por assim dizer, a ser respondido nesse ensaio. Percebam o nome do ensaio, de como filosofar é aprender a morrer. Ou seja, como que eu, pensando a respeito das coisas, porque essa ideia de filosofar é eu pensar acerca de quem eu sou, de onde eu estou, do que eu sou capaz, de como eu pensar acerca das coisas
posso encarar essa morte de frente, de uma outra maneira, não fugindo dela. Se possível, fazendo as pazes com ela, já que esta é uma condição inevitável, já que este é o destino de todos. Caso contrário, como é que eu vou poder viver? Sempre com medo, amarrado a essa condição, sempre com esse fantasma me assombrando. Ele até cogita no ensaio, dizendo assim: vocês devem estar pensando, uma maneira de viver é ignorar a morte, fingir que ela não existe. Ele até cogita isso. Uma das alternativas para não pensar na morte seria tentar não pensar nela. Viver a vida como se ela, morte, não existisse. Vamos tentar ignorar tal fato. Nós sabemos hoje em psicologia que essa é uma saída contraditória e ineficaz. Por que contraditória? Porque quanto mais eu tento afastar algum pensamento ou sentimento de mim, mais eu vou sentir ele. É algo que precisa, portanto, ser elaborado e não recalcado. Por exemplo, não tente agora pensar num urso branco. Não pense em qualquer coisa menos num urso branco. Quando eu digo isso, o que vem à sua mente? Um urso branco. Por quê? Porque o nosso cérebro, a semântica acessada e as memórias relacionadas ao urso branco vão ser reivindicadas, vão ser acessadas na rota. Quando eu falo não pense no urso branco, você vai fazer a rota de acessar o urso branco. Da mesma forma. Só tem uma rota para isso. Só que daí você vai colocar um não na frente. Né? Você vai dizer, urso branco, não devo pensar. Então não muda nada. Logo, se eu tentar não pensar em algo, eu vou pensar naquilo. Vocês entendem? Como uma mola que vocês apertassem e começa a fazer força para soltar. Não funciona. Outro ponto de tentar evitar pensar na morte, mesmo que a gente conseguisse, vai, recalcar bem recalcadinho, deixar lá no fundo do nosso inconsciente esse assunto, o que não dá para fazer, mas mesmo que a gente conseguisse, o que é, de novo, é improvável e eu diria impossível, é que nós ficaríamos desesperados para o evento quando ele ocorresse. Quando a morte chegar, nós não vamos estar preparados, nós vamos estar com a guarda baixa, vai dizer Montaigne. Compartilhe com vocês a palavra do filósofo. Importa o que possa acontecer, direis, se não nos preocuparmos com isso. É também, no parecer, se houvesse meio de escapar desse golpe. É loucura, porém, querer furtar-se assim a essa ideia. Vai-se, volta-se, corre-se, dança-se. Nenhuma notícia da morte. Olha que beleza. Mas quando ela nos cai em cima, ou em cima de nossas mulheres, nossos filhos, nossos amigos, quanto desespero. Ele está dizendo, portanto, galera, não tem como fugir da morte. É melhor, então, a gente estar preparado do que não estar preparado. E aqui entra uma veia bastante estoica de Montaigne. Mais uma vez. A ideia de lembrar da morte como um exercício constante, para estarmos preparados para ela. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. É um exercício diário de terapia estoica, exercitar a finitude. Epíteto, famoso filósofo da corrente estoica, dizia: ao beijar seu filho ao amanhecer, lembre-se que tanto ele quanto você são mortais. E este pode ser o último dia de vocês juntos. Ao beijar a sua esposa, lembre-se de que ela não é sua, ela não pertence a você, mas da natureza. E para a natureza ela irá voltar. Ah, Fernando, que horror! Que horror! Olha o que tu está dizendo. Ah, meu filho morrer, meu Deus, meu Deus, né? Viram? Viram? A uma primeira vista, quando a gente desenterra a morte, fala dela,
seu filho, seu cachorro, seu marido, todos vão morrer, eu vou morrer, você vai morrer. Ela tem um cheiro quase insuportável, podre mesmo, assustador. Eu não quero pensar nisso. Não quero pensar nisso, vou fechar esse vídeo. Hã? Vou botar no, sei lá, no Casimiro, vou botar num filme alegre. Eu vou, ai meu Deus, né? Não quero pensar nisso. E é justamente o contrário que os estoicos e Montaigne estão propondo aqui. Vamos pensar nisso. Vamos exercitar isso. Vamos pensar nisso até que a gente se acostume com o cheiro desta porcaria. Por quê? Se faz parte da vida, vamos dominar esse assunto. Não temos alternativa. Recalcar não adianta. Fugir não adianta. Então vamos olhar de frente. Não tem para onde correr. Nas palavras de Montaigne, é preciso preocupar-se com ela, no caso a morte, de antemão. É preciso preocupar-se com ela de antemão. Aprendamos a esperá-la de pé, firme, para começar a despojá-la da vantagem maior que ela tem sobre nós, ou contra nós. Tiremos dela o que tem de estranho. Vamos praticar ela. Vamos nos habituar a ela. Pensa que cada dia é o teu último e aceitarás com gratidão aquele que não mais esperavas. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Percebam, portanto, a ideia de Montaigne? Percebem, portanto? Seguindo aqui a linha da filosofia estoica, vamos meditar sobre a morte e nos habituar a ela. Com isso, nós vamos perder o medo de viver, e mais do que perder o medo de viver, nós vamos viver mais intensamente, desfrutando, conscientes, pois cada instante pode ser o seu último. Se você soubesse que teria 24 horas de vida, ao beijar o seu filho, você ia beijar com intensidade, você ia sentir o amor. Vamos nos comportar dessa forma. Cada dia pode ser o nosso último. É o que propõem os estoicos com Memento Mori, é o que propõe Montaigne. Montaigne, ele tinha, para ilustrar esse ponto, várias frases escritas. Eu acho que eu falei um pouco já na primeira aula, né, de abertura. Ele tinha uma biblioteca na torre dele, onde ele ficava, estudava, escrevia os ensaios. E ele tinha nessa biblioteca várias frases escritas nas madeiras do teto, talhadas, né? Para que sempre que ele entrasse ali para estudar filosofia, ele se lembrasse de certos ensinamentos, espécie de cartões de enfrentamento. Uma dessas frases dizia: em breve o tempo presente já não será, e não poderemos lembrá-lo. Uma frase de Horácio, poeta romano. Gente, eu sei que é impactante. Montaigne sabe o quanto é desconfortável falar desse assunto. Ok, vamos devagar. Ele, ele mesmo coloca, tá? Nesse ensaio e em outros, que é impossível que, a princípio, essa ideia não nos cause uma penosa impressão. Ele vai usar essa expressão. Mas, voltando para ela, encarando-a de vários ângulos, resistindo ao impulso de dizer, ai que horror, vou tirar isso aqui da minha frente, de recalcar ela, aos poucos a gente vai se acostumando. Na terapia moderna, ao menos dentro do modelo cognitivista, nós chamamos disso de habituação ou dessensibilização sistemática. Vamos falar sobre o que dói devagarinho, até a gente habituar e elaborar melhor isso. O próprio Montaigne diz, abre aspas, de outro modo, teria eu andado continuamente agitado e amedrontado, pois ninguém mais do que eu jamais desconfiou tanto da vida e contou menos com a sua duração. Fecha aspas. E aqui, vamos lembrar, e vale lembrar, que Montaigne lidou com a morte de 5 filhos, seu melhor amigo, Etienne de la Boétie, que
nós vimos no ensaio da amizade. Diversos funcionários do seu castelo também morreram devido à peste. Há relatos disso. E ele mesmo quase morreu em um acidente totalmente inesperado enquanto ele fazia uma cavalgada. Numa época em que ele estava pleno de saúde. Época que ele gozava de uma plena saúde, estava lá, benzão. E ele foi atropelado por um cavalo que se descontrolou do seu dono que estava atrás, veio correndo, bateu nele e acertou ele. E ele caiu lá de cabeça, quase morreu. Algo completamente aleatório e inesperado. Então ele viveu muitas experiências. A morte estava sempre ali. Sempre ali. Por isso que ele gosta de exercitar essa temática e aprender a pegar ela e dizer, vem cá, já que tu está aí me sondando, vem cá, vamos sentar junto e vamos trocar uma ideia, né? Vou perder medo de ti. Esse episódio da cavalgada e da queda é um episódio que ele narra em outro ensaio, que está no livro dos ensaios, né? Quem tiver a edição completa, e nós vamos explorar com calma. Vai ter uma aula sobre isso que se chama, o ensaio se chama Da Experiência, se eu não me engano. Da Experiência, procurem ele. Ok? Vou citar novamente Montaigne. Abre aspas. O que deverá ocorrer, fatalmente um dia poderá ocorrer. Efetivamente, os casos e perigos aos quais estamos expostos, pouco ou nada nos aproxima do fim. E se pensarmos em quantos acidentes podem nos ameaçar, além do que imaginamos iminentes, devemos reconhecer que no mar, como no lar, na guerra, como no retiro, a morte sempre se encontra perto de nós. Nenhum homem é mais frágil do que o outro. Nenhum tem assegurado o dia seguinte. Fecha aspas. A mensagem central é, vamos lá, a aceitação serena da nossa condição de mortalidade. Vamos morrer. Vamos martelar isso o ensaio inteiro. Nós vamos morrer. E a importância de viver com consciência e responsabilidade, sem apego excessivo a projetos ou realizações que inevitavelmente vão ser interrompidos pela morte. Viva esses projetos, planeje, execute, mas não espere seu fim. Retomando a ideia de virtude estoica, né? É o caminhar que vale, o ir em direção à virtude, com temperança, não o destino final ou desfecho de algo. Essa é a ideia. Vamos viver, vamos aproveitar. Mas quando a morte vier, ela vai nos interromper com nossos planos inacabados, como Montaigne vai dizer numa belíssima citação daqui a pouco. Mas nós vamos estar satisfeitos porque nós vivemos com virtude até lá, preenchendo os nossos espaços e as nossas ações com significado. Montaigne enfatiza, portanto, que nós devemos estar preparados para a morte a qualquer momento. A ideia do memento mori, né? Lembre-se de que você vai morrer. Sem medo ou arrependimento por deixar as coisas inacabadas. Novamente, aqui a ideia de não fuja da vida porque você vai se arrepender depois. Viva as coisas, consuma a vida, que daí é mais suave essa transição. Ele sugere que, em vez da gente se preocupar com a conclusão de grandes obras ou projetos, portanto, nós devemos nos concentrar em viver bem o presente, mas com a morte em mente. Exercício do memento mori. Quando eu vou lá, o epíteto vai lá beijar o filho e dizer esse pode ser teu último dia ou o meu, ele não está desejando a morte dele nem do filho. Ele está dizendo, eu te amo tanto, deixa eu trazer gratidão para esse momento. Vocês conseguem entender a diferença? Olha, 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 olha que divino, que oportunidade única é o beijar o meu filho. Não sei quantas vezes eu vou poder fazer isso, deixa eu curtir esse momento. Essa é a ideia. Não é uma obsessão macabra pela morte, né? Ah, eu sou adorador da morte, eu só uso preto e caveiras. Não é essa a ideia. Isso é um emo, ok? Não é essa a ideia. Vamos viver bem o presente, com a morte em mente, no sentido de que ela está ali, não vamos ignorar, mas sem obsessão por ela. Porque uma vez que a gente consegue domar ela, nós vamos fazer as pazes com, com a possibilidade de que ela ocorra. Montaigne valoriza a ideia de que a vida deve ser vivida de maneira completa e no presente.
com a consciência de que a morte é uma parte natural da existência. Abre aspas, vamos ver suas palavras. São mais bonitas que as minhas. Para fazer o que me cumpre fazer antes de morrer, todo o tempo me parece curto. Ainda que se trate de trabalho de 1 hora. A chegada da morte não me surpreenderá. Acho-me sempre e quanto posso preparado para essa ocorrência. Na medida do possível, andemos sempre de botas e prontos para partir. E, em particular, não tenhamos negócios a tratar senão com nós mesmos. Por que em tão curta vida fazer tantos projetos? Mais do que a morte, queixem-se os que venham interromper uma bela vitória. Lamentam-se outros de não terem podido casar a filha antes de educarem as crianças. Um lastima deixar a mulher, outro o filho, entes a que mais se apegavam. Quanto a mim, graças a Deus, estou em estado de desaparecer quando lhe aprouver, sem nenhuma saudade senão da própria vida. Estou em regra com tudo e como que já disse adeus a todos, salvo a mim mesmo. Ó desgraça, dizem uns. Um só dia nefasto basta para envenenar todas as alegrias da vida. Não terminarei nunca a minha obra, lamenta o arquiteto. Deixarei, pois, imperfeitos esses soberbos baluartes. Nada se empreenda, pois, em vista de tão remota conclusão. Pelo menos, não se o faça com a apaixonada intenção de chegar ao fim. Vamos agir, portanto, e prolonguemos os trabalhos da existência o quanto pudermos, e que a morte nos encontre a plantar nossas couves, mas indiferentes à sua chegada, e mais ainda ante as nossas hortas inacabadas. Eu comentei com vocês que muita gente influente e famosa leu Montaigne e os ensaios, não é mesmo? Deixa eu compartilhar com vocês algumas imagens que devem estar passando aí na tela agora. Essas são figuras ilustradas dos ensaios de Montaigne, desse ensaio de como filosofar e aprender a morrer. Feita sabe por quem? Por ninguém menos que Salvador Dalí. Olha que bonito. Ele, Dalí, leu esse ensaio e os ensaios todos, né? Mas deste ensaio, ele resolveu, de tanto que ele gostou, fazer ilustrações sobre de como filosofar e aprender a morrer. Não é para qualquer um, né? Essa homenagem. Então tá aí as imagens. Curioso. Espero que gostem. Estamos desabituados com a morte, pois cada vez mais se esconde dela em nossa sociedade. Antigamente, se construíam cemitérios ao lado de igrejas e de lugares bem frequentados da cidade para servir de lembrete a todos. Vejam, vejam, vejam esse cemitério. Como quem diz, esse é o destino final. Os egípcios, eles apresentavam figura de pessoas mortas, quando não ossos, quando não cabeças, em suas festas e diziam: bebam, gozem, aproveitem, pois é assim que a gente vai ficar depois de morto. Nas batalhas, os gladiadores humanos, eles eram feridos, morriam aos pés do público que comia e bebia. Tinha praticamente sangue nas mesas dos banquetes. A morte era uma temática menos recalcada do que nos dias de hoje. Hoje em dia é um tabu. Hoje em dia se morre silenciosamente numa sala de hospital. Hoje em dia a gente evita até os termos, né? Morreu, não é morrer, faleceu, fez a passagem, deixou a vida. Né? Tudo que diminua aí o contato, né? Com esse tabu todo da morte.
Tem uma passagem de Hamlet muito bonita que ilustra essa filosofia de olhar a morte de frente. Eu vou compartilhar ela com vocês. E lembrando que não Hamlet, que Shakespeare era leitor assíduo de Montaigne. Mais um para fila. Muito do Hamlet, vários trechos têm base nos ensaios. Eu vou compartilhar uma passagem com vocês entre Hamlet e York, que era o bobo da corte do reino, quando Hamlet era pequeno. Então, Hamlet, o contexto é que Hamlet está caminhando no cemitério próximo ao castelo, ok? Se não me engano, quando ele está retornando para o castelo. E ele encontra o esqueleto, a caveira, né, a cabeça do York, que era o bobo da corte que ele conhecia. Um coveiro entrega para ele e ele faz uma declamação em cima disso. Esse texto é com base nesse ensaio que nós estamos vendo. Olha aqui, que não é pouca coisa também, né? Vamos agora visitar o ato 5, cena 1 de Hamlet. Esse crânio aí, senhor, era o crânio de York, o bobo do rei. Este? Precisamente, diz o coveiro. Deixa-me vê-lo, diz Hamlet. Aí Hamlet pega a caveira na mão e recita: Coitado do York, eu o conhecia. Um sujeito de infinita graça, uma esplêndida fantasia. Carregou-me as costas 1000 vezes. E agora, quão horrível me parece. Faz-me o estômago revirar. Aqui, aqui estavam os lábios que eu beijei. Não sei quantas vezes. Onde estão os teus gracejos agora? A tua dança? Tu, que fazias os homens morrer de rir. Onde estão as tuas zombarias agora, York? Nada sobrou para zombar da tua própria desgraça? Tudo sepulto. Anda, vai ao quarto de minha senhora e diz-lhe que, por mais maquiagem que use, ela acabará igual a isto. Quero ver, quero ver se ela consegue rir disso. Horácio, que é o amigo que está do lado dele, né? Horácio, diz-me uma coisa. Acreditas que Alexandre o Grande tivesse essa aparência no túmulo? E esse odor? Ah, que triste ver. Para onde vamos? Para onde todos nós caminhamos inevitavelmente? Pó, cinzas. Mas Alexandre morreu, foi enterrado e transformou-se em pó. O pó é terra, e com a terra nós fazemos barro. E por que não servir esse barro para tapar uma fenda em uma parede? Ora, seria uma coisa, não? Se a argila que fechasse a parede de uma adega fosse feita do pó de Alexandre o Grande. Contém, na parte final do ensaio, traz uma série de ensinamentos que podem servir como pílulas de conforto sobre a temática da morte, vamos dizer assim, pílulas de conforto, terapias da época, hã? Que ajudam a reduzir a ansiedade e encarar melhor ela, relacionada à temática da morte, né? Evidentemente. Vamos analisar suas passagens agora, que são muito interessantes. Então, no primeiro momento desta aula, nós vimos a podridão. Tiramos e desenterramos a morte, sentimos o seu cheiro. Dizemos, vamos olhar para isso. É a condição de todos nós, não tem por que fugir. Na segunda passagem, Montaigne vai dizer, deixa eu ajudar vocês e a mim mesmo a olhar para isso e me habituar a isso. Deixa eu dar pílulas de sabedoria aqui. Hã? Que é essa a ideia, né? Vamos filosofar para aprender a morrer. Ter menos medo da morte. A primeira pílula, a primeira pílula que traz para tentar nos acalmar, que Montaigne traz, é que a própria natureza das coisas nos ajuda para a morte.
Vejam, diz ele, se a nossa morte for súbita e violenta, imagine, por exemplo, um acidente de carro, um infarto fulminante, algo súbito, rápido, forte, violento. Não temos tempo de ter receio dela e nem nós vamos sentir dor por muito tempo. É rápido, é arrancar um band-aid. Foi. Um acidente de carro, a pessoa nem percebe que teve o acidente de carro. Ela entra em um estado de choque, bate, pum. Nem dor sente. Essa é a ideia. Já se a morte for algo lento, devido a uma enfermidade, vai dizer Montaigne, então imaginem um câncer, uma doença terminal, algo do tipo. Na medida em que a enfermidade nos domina, o nosso apego à vida vai diminuindo, fazendo com que morrer não pareça lá tão ruim. Nós ficamos cansados da vida por tanto sofrer. Você vai dizer, olha, se a morte é rápida, problema resolvido, a gente não sente nada. Se ela é lenta, nós vamos nos desapegando à vida de tanto sofrer. Nas palavras de Montaigne, abre aspas, custa-me muito mais aceitar a ideia da morte quando gozo de boa saúde, do que quando estou com febre. Quando me sinto bem, as alegrias da vida me parecem menos valiosas, tanto quanto não estou em condições de usufruí-las. A morte se me assegura menos temível. As coisas produzem maiores efeitos de longe do que de perto. Assim é que me atormentam mais doenças se estou bem de saúde do que se as enfrento. Montaigne também argumenta que se as mudanças da vida, do ciclo da vida, como o envelhecimento e a perda da força vital, que é algo gradual, ela acontece de forma gradual, né? Da adolescência para a velhice, é uma coisa que a gente não percebe. Imaginem se fosse rápido, um dia para a noite, né? Imaginem comparar nossos corpos com 20 e no outro dia você tem 60. Deve ter algum filme que tem isso, né? Eu lembro que tem um filme do Tom Hanks, que passava quando ele era novinho, que eu acho que ele era velho e ficava novo. Mas o contrário, eu não sei se tem. Um novo que fica velho. Deve ter. Isso é algo bem diferente. Se essa mudança acontecesse de maneira repentina, abrupta, seria muito difícil suportar ela. No entanto, a natureza é sábia mais uma vez. Ela nos conduz lenta, ela pega na nossa mão e nos conduz lentamente, permitindo que a gente se acostume gradualmente às dificuldades que surgem com o tempo. É como se fosse uma habituação à morte, ou um morrer aos poucos, como queiram. Montaigne vai dizer, não sei se neste ensaio precisamente ou em outra parte do livro que ele trata sobre a morte, agora me foge a memória, que morrer é como se fosse assim, imagine uma escadaria em que você, desde que nasce até o fim, sobe um degrau. Cada degrau é um dia, né? O último degrau é igual ao primeiro. Vocês entendem? Então nós morremos todos os dias. O desfecho é só um degrau a mais que você subiu, mas você está morrendo todos os dias. Então assim a juventude vai aos poucos se esvaindo, e aos poucos nós vamos percebendo a velhice e sentindo ela. Essa transição suave nos prepara para uma fase mais difícil da vida, vai dizer Montaigne, em termos de saúde. Evidentemente, os velhos têm muitas vantagens de sabedoria, de temperança, mas em termos de saúde e bem-estar do corpo, é evidente que são desvantagens, o corpo decresce. Mas é feita essa passagem, via de regra, sem que nós sintamos essa mudança de forma abrupta. Então, imagina, 18 anos num dia, no outro dia 90. Aí é ruim, aí é ruim. Mas você não vai sentindo o passar do tempo. Isso é uma espécie de anestesia, vai dizer Montaigne. Aqui jaz uma sabedoria da natureza, para nosso conforto. Usando uma outra analogia, é como uma mulher grávida. Eu tenho muitas pacientes que estão lá com 30 e poucos anos, querem engravidar, mas têm medo de engravidar, por exemplo, né? Ah, Fernando, eu tenho medo, como é que é? Diz que sente dores, imagina.
Meu corpo se deforma e a barriga é imensa. Olha, se fosse da noite para o dia, imagine que é traumático. Eu dormi e acordei como se tivesse engolido uma melancia, né? Uma barriga enorme. Mas é aos poucos, o que traz um processo mais palatável, que a gente vai se acostumando. Segunda pílula calmante, vamos dizer assim, que Montaigne elabora é a seguinte: por que tememos perder uma coisa, no caso a nossa vida, que uma vez perdida, já não podemos lamentar? Olha que questionamento inteligente. Olha que questionamento inteligente. Por que que a gente teme perder a vida, se uma vez que a gente perdeu a vida, a gente não vai mais lamentar? Ora, acompanhe meu raciocínio. Quando eu morrer, eu vou estar morto. Faz sentido? Então eu não vou sentir falta de estar vivo. Por quê? Porque eu vou estar morto. Não ter consciência, vai dizer Montaigne, não é algo doloroso, porque você não tem consciência de que você não existe. Entende o raciocínio? Por exemplo, quando você dorme, você sente falta de estar acordado? Dizendo, puxa, eu queria estar acordado. Que desperdício. Não. Por quê? Porque você está dormindo. A mesma coisa com a morte, o chamado sono eterno. Perceba, você nunca encontra a morte. Quando nós existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós já não mais existimos. Portanto, a morte é um problema de quem fica, não nosso. Nas palavras de Montaigne, abre aspas, lastimar não mais viver dentro de 100 anos é tão absurdo quanto lamentar não ter nascido há um século atrás. Em relação à morte, viver pouco ou muito é a mesma coisa, dá na mesma, pois nada é longo ou curto quando se deixa de existir. Diz Aristóteles que há no rio de Panis insetos que vivem somente um dia. Os que morrem às 8 da manhã morrem jovens, e os que morrem às 5 da tarde morrem de decrepitude. Quem não acharia divertido que tão insignificante diferença em existências tão efêmeras bastasse para taxá-las de felizes? Semelhante apreciação acerca da duração da vida humana não é menos ridícula se a compararmos com a eternidade, ou simplesmente com a duração de montanhas, dos rios, das estrelas, das árvores e até de certos animais. Fecha aspas. A natureza nos ensina. Nós vamos sair deste mundo assim como nele entramos. Martelando essa tecla. Você passou da não existência, ou seja, da morte, para a existência, para a vida, correto? Você passou da não existência, você não existia, para a vida. Pensando aqui no seu nascimento e concepção. Você não existia e passou a existir. Ok. Foi muito ruim esse processo? Essa é a pergunta. Foi muito ruim quando você não existia e veio para a vida? Como é que era não existir antes de nascer? Me conta, era traumático? Era um problema para você? Não, né? Não, porque a não existência é não existência, não tem problema em não existir. Vocês percebem a ideia? Ora, então, diz Montaigne, ora, trate então de igual maneira, se você veio da não existência para a existência, trate de igual maneira não temer passar da vida, da existência, para a não existência. De A para B, de B para A, vai dizer Montaigne. Dá no mesmo. Uma terceira pílula de conforto de pensamento, Montaigne também traz que todos somos substâncias do universo. Logo, não se vai a lugar algum após a morte, se isso serve de consolo. Aqui uma ideia depois explorada por ninguém menos, ninguém mais do que o grande gênio Arthur Schopenhauer e outros vários filósofos e físicos. Enfim, a gente está vendo que Montaigne não é pouca coisa, né? Todos somos partículas, todos, oh, tá me incomodando, entendeu? Todos somos partículas de substâncias do universo.
Apenas nós vamos mudar a nossa forma. Mas nós vamos continuar por aí. Montaigne usa a analogia que é uma corrida de bastão, vai dizer ele, em que se passa o bastão para diante e segue a corrida. O bastão seria nós, mas a corrida segue. As coisas elas vão se transformando. A matéria se altera, mas é sempre feita através da mesma matéria. Ou seja, estamos sempre presentes de alguma forma. É como Shakespeare colocou lá na passagem que eu li, de Hamlet, no trecho que nós vimos, né? O material para tapar um buraco lá da casa ou da adega, a argamassa usada, a argila usada, é feita de Alexandre o Grande. Então é uma brincadeira interessante, né? O cara foi um grande, tá lá, servindo de cimento para tapar uma oca de alguém, né? A matéria se recicla. Você não vai a lugar algum. Sua energia vai ser consumida por algo, uma árvore, por alguém, e vai continuar existindo. E nós não podemos em vida, ter medo da morte. E por isso estarmos moribundos em vida. Vamos deixar para estar moribundos quando nós estivermos fazendo a passagem, quando a gente morrer. Em vida, estejamos vivos. Usando as palavras de Lucrécio. Se souberes aproveitar a vida e gozar dela o quanto puder, vos declarais satisfeitos. Por que não sair de um banquete saciado? Por que não sair de um banquete saciado? Novamente, Montaigne estressa aqui, citando Lucrécio, a ideia de vamos aproveitar a vida, que isso diminui o pesar sobre a morte. Esse questionamento é simples, mas é interessante, né? Por que não sair de um banquete saciado? Aproveita. Se souberes aproveitar a vida e gozar dela, o quanto puderes, vós declareis satisfeitos. E aí volta para um ponto. Caso, caso você não tenha sabido aproveitar a vida, o que pode acontecer com muitos, não se desespere. Caso não tenha sabido aproveitar esse banquete, digamos assim, Montaigne vai dizer: então, que problema tem sair dela, já que você estava tão insatisfeito? Lembra da ideia no início da aula usada por Nietzsche? De novo, quem não consumiu a vida e suas experiências tende a sofrer mais. Isso é verdade, fato. O que Montaigne agrega aqui e traz como sugestão é o seguinte: se você não aproveitou a vida, se você não aproveitou esse banquete, para você a vida foi um filme longo, ruim, tedioso, não se aproveitou muita coisa, diga, que bom, acabou, ufa. Como quem sai de um filme de 3 horas e meia, que é um saco, diz, ah, graças a Deus acabou esse troço. Por que se lamentar se não valeu a pena? Que bom que está acabando. Assim como um filme ruim, eu ainda tô para ver um filme ruim, que a pessoa fica até o final e diz valeu a pena porque o final foi maravilhoso. Nunca é maravilhoso. A gente fica com a esperança, né? De que o final vai ser bom, vai ser salvador, né? Meu Deus, vai que melhora o filme. Nunca melhora o filme, fica a mesma porcaria e só piora. A mesma coisa com a vida. Se você tem uma vida ruim até aqui, bem, agradece que está acabando esse negócio, vai dizer Montaigne. Serve de consolo. Melhor acabar mesmo. Que bom. Então Montaigne tenta aqui dar soluções para os dois polos, percebem? Se você não gostou da vida, que bom, está acabando. Se você gostou da vida, seja grato por ela, por ter consumido, por ter participado desse banquete. Você viveu o que tinha para viver, se saciado com esse banquete. Não seja guloso de querer sempre mais. Foi bom, aproveitou. Ok. Aproveitemos de bom grado enquanto temos, vai dizer ele, mas sem se lamentar pelo tempo ser finito. Eu digo em algumas aulas minhas, na mitologia grega, os deuses, eles invejavam os mortais justamente porque os mortais eram mortais. Eles morriam, né? Justamente porque a experiência dos mortais só podia ser vivida uma vez, que tinha início, meio e fim. É isso que traz a graça às coisas. Senão fica enfadonho. A eternidade é enfadonha.
Os deuses ficavam lá entediados, não tinham o que fazer, ficavam é, pregando peça e pegando no pé dos mortais lá na Grécia. É assim a ideia da mitologia, né? Ficam fazendo apostas e zoando com os mortais. Hum. Eles ficavam lá no Olimpo com tédio e ficavam lá atiçando, zoando os mortais, pregando peça, para tentar se divertir um pouco. Não tinha mais o que fazer, não tinha graça. Então, em relação à mortalidade, que bom que seja assim. Se não viver, seria uma espécie de maldição, caso durasse a eternidade. Quer você esteja gozando da vida ou não. Em ambos os casos, seria uma maldição viver demais. Seria pesado, sufocante, enfadonho, repetitivo. Tá? Que bom que existe a morte. Agradecemos a ela. Quarto ponto. Quarta pílula que Montaigne nos traz. E essa é muito bonita. Essa é profunda. Se já viveste um dia, já viveste tudo. É o que ele diz. Vou repetir. Se você já viveu um dia, você já viveu tudo. Olha que potência tem nessa afirmação. Esse pensamento, ele é um pouco complexo, profundo. Então, me acompanhe aqui, tá? Não só Montaigne está dizendo que as experiências humanas se repetem. Se você já viveu um dia, você já viveu tudo. Então, tudo se repete em termos de experiência dentro do nosso corpo e fora dele. Por exemplo, nós nascemos pela manhã, pega um dia, nós nascemos pela manhã, meio relutantes em acordar, né? Fica ali na cama e tal. Pode ser comparado a uma espécie de dor de parto de quem está nascendo, tá? Nós saímos da cama, daí com vitalidade e energia, se você dormiu bem, né? Faz uma boa higiene do sono. Sai com energia e vitalidade. Então amanhã é a aurora da vida. Depois que você nasce, você está lá com energia. Estamos plenos e com disposição. A partir que o dia vai passando, nós vamos envelhecendo. Nós vamos fazendo coisas e vamos envelhecendo, vamos cansando. Você trabalha, você faz alguma atividade física, você vai cansando física e mentalmente. Vamos ficando com dores, irritados, cansados. E ao anoitecer, nós já estamos velhinhos. E anoitecer é a morte. Quando nós vamos dormir, nós deixamos de existir. Dormir é morrer. Vocês concordam comigo? Vocês perdem a consciência. A única diferença é que vocês acordam no outro dia, né? Então vocês morrem e nascem de novo no outro dia. Renasce, melhor dizendo, né? Você pare, sai da cama, no outro dia, e tudo se repete. Você está com a energia renovada. Então tudo se repete, por exemplo, um ano. As coisas se repetem. As estações se repetem. As quatro estações. Verão, outono, inverno, primavera. Quando vê de novo é meu aniversário. Quando vê de novo é Natal. E eu tenho que ver aquela tia chata, aquela coisa toda, blá, blá, blá. Não, não é assim? É, quando vê de novo é férias. E ela passa voando e você diz, me arrependi de não ter aproveitado. Quando vê de novo é almoço, janta, dormir, acordar. Quando vê de novo é frio, calor. Percebem? Tudo se repete. Quem já viveu um dia já provou aí boa parte do que o mundão tem para oferecer. Esse é o primeiro ponto dessa afirmação. Um ano, vá. Mas tem mais nessa afirmação de Montaigne que é mais profunda. Eu quero elaborar ela com vocês agora. Se já viveste um dia, já viveste tudo. Aqui entra a parte profunda e filosófica da coisa. A vida, ela pode ser cheia de desafios, incertezas, sofrimentos. Um lamaçal, né? Quem já viu minha aula de Schopenhauer entendeu. A vida é uma cilada, dor e sofrimento. Beleza. Mas tem momentos em que se vive uma felicidade tão intensa, e espero que você já tenha tido algum desses momentos, ou tenha em sua vida, que parece justificar todas as merdas anteriores, todas as lutas, todos os problemas, todas as dores anteriores que vieram. Esses momentos podem ser de várias formas. Pode ser o nascimento de um filho, para alguns. Pode ser um reencontro com alguém amado, para outros. Pode ser uma conquista importante no trabalho, sei lá eu onde. Ou até pode ser um momento de conexão, de pura tranquilidade e paz interior consigo mesmo.
meditando em algum lugar ao pé de uma montanha ou em casa mesmo. Tem momentos em que a gente paralisa, se arrepia e sente a totalidade do universo sobre nós. Vocês já tiveram esses momentos de êxtase? Sublimes? Sublimes, talvez seja a palavra. De preenchimento total. Eu tenho quando eu leio uma filosofia muito profunda. E quando eu leio algo que o filósofo consegue traduzir em palavras aquilo que eu sinto. Nossa, me dá um orgasmo mental que me preenche na minha totalidade. Ou quando eu estou com minha esposa, nós estamos abraçados ali no sol, sem fazer nada, comendo uma bergamota ali e tal. A lembrança ou o impacto emocional desses momentos é algo tão poderoso que parece preencher toda a trajetória da vida. De novo, embora uma vida seja composta de muitas experiências, tanto boas quanto difíceis, e a maioria, vamos ser sinceros, difíceis, problemas, dores, um único momento genuíno de felicidade, de tranquilidade sublime, é algo que pode ter um impacto tão profundo que pode dar sentido à experiência da existência inteira, da minha existência inteira. Vocês pegaram a ideia? Neste momento eu estou pleno, eu estou preenchido. Neste momento eu estou vivendo uma situação de conexão total com todas as coisas, com tudo que existe no mundo, ou no que o mundo tem para me oferecer. Eu me sinto vivo, eu me sinto conectado. Neste instante é como se os astros se alinhassem e eu existo. Eu sinto a essência da vida, o néctar pulsando dentro de mim. Pronto. Se você já teve uma experiência assim, valeu por toda a eternidade. Valeu ter vivido 80 anos de sofrimento para ter um momento que diz: caralho, aqui foi um momento que eu tive um troço. Eu fui feliz. Porque isso é o máximo da experiência humana. Vocês entendem? Vocês foram para o máximo da experiência humana. É o carro que acelerou até os 180. Não passa disso. Foi o máximo. Vocês tiveram a potência inteira dentro de vocês. Alguma vez na vida. O resto vai só se repetir. Aí dia, noite, frio, calor, cocô, xixi, uma experiência aqui, outra lá. São coisas bacanas de se viver. Mas você já foi a 180 uma vez no máximo, na potência de conexão. Você já foi até o infinito e voltou. Você já virou o jogo da vida uma vez em um instante. Um momento só que basta para preencher toda a existência ou para justificar toda a existência. Valeu a pena ter nascido só por esse momento sublime que eu vivi. Nesse momento eu era o universo. Você já viveu algo assim, de conexão absoluta? Dostoiévski vai dizer em um de seus livros uma frase análoga de Montaigne que representa muito bem. Meu Deus, é um personagem ralado, os personagens de Dostoiévski sempre são ralados, no sentido de que só se fodem na vida, né? Só passa por problema, dificuldade, vai pra lá, vai pra cá e tal, e coisa. E daqui a pouco um personagem vai lá e se dá bem, assim, tem um momento sublime desse, e ele diz assim, meu Deus, um momento de felicidade. Ele se dá conta, né? Meu Deus, um momento de felicidade. Seria isso o suficiente para preencher uma vida? Fernando Pessoa, nosso grande poeta da língua portuguesa, vai dizer: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Minha prática clínica é bastante comum pacientes com sintomas de ansiedade terem medo da morte. É uma temática recorrente. Sempre que isso aparece, um conselho é: não é a morte em si, mas o que está por detrás dela. O que a morte representa? Por que eu estou com medo da morte? Por que eu estou me preocupando com isso agora? Esse questionamento, ou esses questionamentos, né, vão levar ao caminho de se explorar o que não está sendo vivido. O que eu não estou vivendo que eu não quero me arrepender depois? O que me falta?
E aqui jaz um conselho. Busque entender o que te falta. Montaigne, nesse ensaio, tentou nos ensinar a ideia de que quem aprendeu a morrer, aprendeu a viver. No sentido de se desprender desse medo, né, da morte e apreciar mais a vida. Nós podemos também inverter a frase, que da mesma forma se faz verdadeira. Quem consumiu a vida, quem gozou dela, também vai mais sossegado. Faz as pazes com a finitude. Porque quem aprendeu a viver, também aprendeu a morrer.